A paz de Cristo, queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Mário. Congrego ali na Igreja Mundial do Poder de Deus. Tenho como pastor, o nosso pastor Antônio Marcos. E eu tenho uma palavra de Deus nessa noite, para mim e para a sua vida. Uma palavra muito conhecida, mas como diz a palavra do Senhor, que a cada palavra de Deus ela se renova, ela é renovada de acordo à leitura e ao entendimento dessa palavra aqui citada. Então acompanhe comigo a leitura desta mensagem que eu vos trago nesta noite, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque na verdade nós não sabemos de nada, mas o Espírito de Deus é Ele que nos instrui, é Ele que nos ordena a falar. De mim mesmo não tenho nada a oferecer aos irmãos, mas o Espírito Santo de Deus tem algo a revelar para você nessa noite. Aleluias! Então, abra as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 11, a seguir, que diz: E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha lhes dito, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, ou seja, ao todo 1000 mulheres. E suas mulheres lhes perverteram o coração, porque aconteceu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhes perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Amém, amados e queridos irmãos? Pegou aí parte do que Deus já começa a falar com o meu e o seu coração? Aleluias! Então essa mensagem eu vou começar para você como se fosse na base de um ensinamento. Eu quero começar um pouco lá atrás da história, do reino que se chamava Reino Unido. Que Reino Unido era esse? O Reino Unido ele se deu com a união de 3 líderes ou 3 reis, que eram os reis de Israel. Primeiro foi o rei Saul, que liderou o reino de Israel por 40 anos, mas pecou contra Deus, levando a perder este legado. E este legado agora passou às mãos de Davi, um homem que segundo o coração de Deus, que também chegou perto a perder este legado, a este reinado, devido à cobiça, devido ao pecado que ele trouxe na sua vida. Mas algo me chama a atenção em relação ao rei Davi, que este rei, um homem que andava conforme a vontade de Deus, um homem que obedecia a Deus, que estava com a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, nas batalhas, e a ele lhes era dada muitas e muitas vitórias. Onde o rei Davi estava, a presença de Deus estava com ele. Mas este homem, que tinha um reinado
próspero, abençoado, um reinado que seguia os preceitos do Senhor, né? Ele também esteve perto de perder este legado por causa de um pecado, de uma cobiça, por causa de uma prática, né? Um relacionamento fora da vontade de Deus. Este rei, ele cobiçou, né? A Batseba, que era a mãe de Salomão, né? E Batseba, ela era uma mulher casada, que era a mulher do rei, do servo do rei Salomão, né? Então ele cobiçou essa mulher, trouxe essa mulher para dentro da sua casa, se relacionou com ela e, além do mais, ele mandou matar o marido dessa mulher. Mas a palavra diz que ele reconheceu, né? Ele reconheceu os seus erros. E isso me chama a atenção. Quantas vezes eu e você, nós temos pecado? Mas será que houve em nós um reconhecimento de que nós pecamos? Será que houve um pedido de perdão a Deus devido às nossas transgressões, às nossas más condutas diante da presença de Deus? Pois quando Davi, o rei, né, ele se prostrava diante do Senhor, ele abria o seu coração, ele se derramava na presença de Deus, mas não era apenas uma farsa, porque Deus sonda o nosso coração. Deus sabe quando eu e você está falando a verdade, né? E Deus sondou o coração de Davi e viu que houve verdadeiramente um arrependimento na vida daquele homem. Então, é importante que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que haja uma aceitação de Deus em nossas vidas. E a palavra diz que este homem, ele foi um homem, um rei segundo o coração de Deus, um homem que agradou a Deus, um homem que salmodiava a Deus, pois o livro de Salmo, né, 50% deste livro foi um livro, né, de louvores a Deus. Salomão adorava a Deus, ele chamava a atenção de Deus. Mas a palavra diz que ele teve o seu reinado, reinou também como o próprio Saul 40 anos, né, no reino de Israel. Mas ele chegou à sua velhice e agora, perto de morrer, agora ele passa o seu trono, né, o seu legado para seguimento, ou seja, era uma promessa no qual Deus tinha feito, né? E este legado foi passado para o seu filho, sucessor do seu trono, né? O seu filho Salomão. Este homem que tinha a permissão de Deus para construir um templo, né? Um templo onde o povo de Israel iria consagrar a Deus, iria adorar a Deus, pois havia essa necessidade de o povo adorar ao Senhor em um templo. Ele não pôde cumprir ou fazer este templo, porque o próprio Deus diz: Davi, tu não irás fazer este templo, porque há sangue em tuas mãos. Que sangue é esse? Nós sabemos que o rei Davi era um homem de guerra, então ele tirou muitas vidas, né? Muito sangue foram derramados através das suas mãos na batalha, né? Que ele enfrentava. Ele era um guerreiro, o qual o Senhor lhes dava essa vitória. Então este legado foi passado a Salomão, para que Salomão construísse este templo. Mas ele deixou tudo pronto para que quando ele fosse morrer, né, alguém queria ser o seu sucessor viesse a construir. Então este homem foi um homem muito importante, um homem que honrou verdadeiramente a Deus, né? E nós sabemos dos pecados que ele cometeu,
mas ele também enfrentou grandes dificuldades na sua lida, na sua vida, devido, né, à sua desobediência, devido aos seus pecados. E isso tem acontecido na minha e na sua vida. Quando nós pecamos hoje, amanhã nós temos as consequências. Nós temos as consequências. E o rei Davi, ele passou por todas as consequências, onde perderam seus filhos na batalha, né? Onde o seu próprio filho, né, estuprou a sua própria irmã, né? Onde muitas coisas ali aconteceram, né? Ele perdeu um filho, né, recém-nascido, devido a este pecado com Batseba. Ele sofreu muito, mas depois do seu reconhecimento, o Senhor agora, né, o abraçou. Então eu quero te dizer nessa noite, cuidado com o que você anda fazendo. Você servo, você serva, você cristão, você ímpio, né? Eu não estou aqui falando apenas para aqueles que creem na palavra, para aqueles que são servos do Deus Altíssimo, mas para aqueles também que são ímpios. Talvez ele está cometendo algo e não sabe que este algo é abominável aos olhos de Deus, é algo que é errado, é uma prática errada, mas as consequências, elas virão. Os nossos erros nos trazem consequências. Assim como trouxe a consequência para o rei Saul, né, que perdeu seu reinado, assim também como houve na vida do rei Davi, né, e agora o reino é passado para Salomão. Salomão tornou-se um homem muito conhecido, teve um reino muito abençoado. Salomão foi um instrumento nas mãos de Deus para vencer batalhas, para, né, construir Israel, para construir templos. Nós vemos aí que o templo de Salomão, que foi um templo para adoração a Deus, foi construído por ele, né? Era um homem que agradava a Deus a todo instante, que andava nos caminhos do seu pai, Davi. Porque o rei Davi, ele soube instruir aos seus filhos. E antes da sua morte, nós podemos ver aqui na palavra que ele orientou, né, o rei Davi andar nos caminhos do Deus Altíssimo. O Deus o qual ele servia, o Deus o qual ele seguia. Então houve uma orientação. E ele estava a par de toda a situação. Então este reino no qual eu falei, né, ele foi composto pela união desses três reis, que foram Saul, Davi e Salomão. 40 anos cada um, tornando aí, dando no total 120 anos, reino unido. Só que esse reino que era unido, agora já não vai ser mais unido, vai ser um reino dividido. Este reino foi dividido porque as consequências, né, estão aqui no que eu li para os irmãos. Não sei se os irmãos ainda se lembram do que foi lido aqui, né? Esse reino foi dividido devido à desobediência de um homem que teve tudo nas mãos, um homem que teve um legado, um reino já em andamento, em segmento, um reino já concretizado, deixado pelo seu pai Davi. Essa desobediência, qual foi? Foi a desobediência de se casar, né, com mulheres os quais não era permitido. Está ali nas ordenanças ali, né, do nosso líder Moisés, né, foi escrito, deixado por Moisés, para que não se misturassem com outras tribos. Mas agora Salomão, ele se retém agora a
saciar os seus desejos, né? A se unir a esses reis, e devido à união desses reis, ele se casou com as filhas desses reis, tornando ali, como diz a palavra, 700 rainhas, mulheres princesas e 300 concubinas. Só que cada rei, né, adorava a deuses estranhos. E isso era passado para suas filhas. E aí nós vemos agora um homem que pediu sabedoria a Deus e foi lhe dado sabedoria. Um homem que tinha uma sabedoria o qual nenhum outro em toda Israel teve na sua vida. Um homem que teve a visita da rainha de Sabá. A rainha de Sabá teve essa visita porque ela ouviu falar, né, de tamanha sabedoria que Salomão tinha. E essa mulher saiu, né, do seu território para tirar as suas conclusões, porque ela não acreditava. E quando ela chegou, né, ela veio com muitas perguntas, achando que Salomão não poderia responder. Mas a palavra que nos revela que todas elas, Salomão, né, relatou, explicou. Então, esta mulher agora viu que tudo aquilo que estava na vida de Salomão não era algo comum, era algo de Deus para a vida daquele homem. E este homem foi um homem que teve muitas riquezas, que acumulou muitas riquezas, né? Um homem que tinha muitos ouros, né? Que recebia muito ouro naquela época. Ouro de Ofir, pratas, joias, os seus utensílios, né? O próprio templo de Salomão, talvez 90% ali era banhado a ouro, ouro puro de Ofir. Então essa mulher contemplou ali uma glória imensa dada sobre a vida daquele homem. Mas eu quero te dizer que muitas vezes, o que adianta toda essa riqueza? O que adianta você ter tudo isso, né? Até mesmo ter a sabedoria, mas deixar escapar das suas mãos. Ele escapou porque ele foi contra o propósito de Deus na sua vida. Ele foi conforme, né? Ou ainda pior do que o rei Saul. Ele foi um homem que agiu pior do que o homem Saul. Que abominação tão grave é essa? Através dessas mulheres, ele começou agora a construir altos de deuses pagãos daquela época. Deuses estranhos que o Senhor não permitia, não aceitava aquilo. Porque Deus só existe um, Deus vivo. O Deus de nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso. Agora um rei que tinha essa sabedoria, agora se desvia dos caminhos de Deus por causa de momentos, por causa de práticas sexuais, por causa de prazeres passageiros. Ele se perde agora. Tudo aquilo que ele construiu que não valeu de nada. E muitos teólogos agora, eles debatem que o rei Salomão, ele perdeu a sua salvação. E eu digo a cada um nesta noite, o que te adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? O que te adianta? Falta de instrução não foi. O seu pai o instruiu. O próprio Deus, aqui a palavra nos revela, né? Que o próprio Deus relatou a ele, apareceu a ele 2 vezes e dizendo para que, alertando ele para que ele não se desviasse dos seus caminhos. Ou seja, Deus sabia que aquilo
iria acontecer, porque ninguém faz nada enganado. O Espírito Santo de Deus, ele nos abre os olhos antes de que algo venha nos acontecer. Então ele não estava enganado. Foi uma vontade própria sua. Então essa palavra, ela nos relata agora que devido a essa desobediência, a essa aliança, a essa idolatria, né, o qual Salomão praticou, os reinos foram divididos. Que reino foi dividido? O Reino Unido foi dividido. Foi dividido entre o Reino do Sul, né, que é o Reino de Judá, e este Reino de Judá, o Reino do Sul, ficou com duas tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E nós sabemos que as tribos eram 12, que eram as 12 tribos, né, dos filhos de Jacó. Então agora também teve o Reino do Norte. O Reino do Norte ficou com 10 tribos. E quem foram os reis que assumiram agora este legado? Foi o rei Roboão, que era filho do próprio Salomão, né? Está aqui. O rei Roboão, que era o filho do próprio Salomão. E o rei Jeroboão, que ele assumiu o reino de Israel, ou o reino do norte, que é a mesma coisa, né? Reino do sul, ou reino de Judá, a mesma coisa. Reino do norte, ou reino de Israel, a mesma coisa. Um com 2 tribos, tendo um rei Roboão, e outro com 10 tribos, tendo como rei o Jeroboão, né? Então estes reinos foram divididos devido a um pecado, devido a uma desobediência, que foi algo muito grande, muito terrível aos olhos do Senhor. Esses deuses, os quais Salomão começou a adorar, a construir altos com as suas mulheres, era algo absurdo, algo que não entra na nossa mente. Este Deus, conhecido como Deus Emos, né, ou Moloque, Deus Moloque. Deixa eu falar para vocês aqui, né, o que esses reis tinham ou faziam, né? Então nós sabemos ali que esses reis, né, o deus Moloque, como eu disse, né, que era uma grande estátua, né, que ficava com as suas mãos estendidas, e sobre as suas mãos, né, ficava ali um grande tacho fervendo com óleo. E o que era colocado nesse tacho? Para fritar bebês recém-nascidos. Olha que abominação, algo terrível. Que nível chegou o rei Salomão, um homem que andou nos preceitos do Senhor, nos caminhos do Senhor, agora na sua velhice se desvia por causa de mulheres, né? Então o diabo encontrou nele ali essa brecha, essa fragilidade. Que fragilidade é essa? Esse ponto fraco. Talvez ele sabia que o ponto fraco de Salomão era mulheres, né? Porque nós podemos ver que é como se fosse algo hereditário, algo que veio do próprio pai Davi, né? Que pecou contra Deus, e foi algo terrível aos olhos do Senhor o que ele fez, né? O pecado de possuir uma mulher que não era sua, de possuir uma mulher que era casada. Então esses são os pecados que muitas vezes nós cometemos, que nós mesmos provocamos. Nós chamamos a presença do inimigo para agir nas nossas vidas,
porque Ele sabe o meu e o seu ponto fraco. Se o seu ponto fraco, meu amado, minha amada, é a fraqueza sexual, Ele vai agir. Se o seu ponto fraco é traição, Ele vai agir, Ele vai enviar alguém para tirar a tua posição de servo. Se o teu ponto fraco, né, é no financeiro, Ele vai agir. É no dinheiro, você vai roubar. Se é nas drogas, você vai usar drogas. O diabo, ele está ali, né, ao nosso derredor, né, querendo nos tragar, né, rugindo como um leão, querendo nos tragar. Então nós temos que ter essa vigilância e andar nos preceitos do Senhor, pedindo força ao Senhor, para que Ele venha nos suprir e nos livrar, né, de tamanhas abominações, como foi o rei Davi, o rei Saul, perdão, o rei Salomão. O rei Salomão, por causa do seu pecado, o reino foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. E a palavra agora nos retrata que devido a isso também aconteceu algo que jamais tinha acontecido outrora. O reino de Israel, ele estava num período de muita paz. Passou por um período de paz, né? Porque era uma cidade bem construída, fortificada. O rei Salomão era um rei poderoso, um rei que era temível naquela época. Nem mesmo antes do rei Davi, que havia adversários, né, ali querendo a cabeça de Davi. Mas com Salomão foi diferente. Mas essa derrota que ele teve, essa fraqueza, o qual levou à divisão dos reinos, levou também a voltar inimigos serem levantados por permissão de Deus, por causa dos seus pecados, né? Deus enviou agora, né, adversários contra o povo de Israel por causa dessa desobediência. E aqui eu posso citar para os irmãos, né, o rei Ezon, que era um chefe de bandidos, né, que se tornou rei na Síria. Ele se levantou contra o povo de Israel. E Jeroboão, que era o capitão da tribo de Efraim, Manassés, né, e o rei Haddad. Então, três reis agora se levanta contra o povo de Israel, que não tem mais paz. Então perdeu a paz o reino foi dividido, o reino perdeu a paz, né? O rei Salomão talvez tenha perdido a sua salvação, né? Porque assim os teólogos afirmam, né? Mas quem sabe de tudo e todas as coisas é Deus, né? Então está aí as consequências de tudo aquilo que nós cometemos. Às vezes nós não podemos ver, nós não podemos imaginar, mas mais cedo ou mais tarde ela surge. Então não adianta, meu amado, não adianta, minha amada. Se você foi chamado para servir a Deus, sirva somente a Deus. Se você está aqui nesta noite para adorar, então adore a Deus, independente das lutas, das provas, dos ventos que vêm contra a sua vida. E se você está nesta noite agindo como o rei Salomão, né, servindo a Deus e a Baal ao mesmo tempo, se prostra diante de Deus agora. Se humilha diante de Deus como fez o rei Davi. Reconheça os seus erros, abre os seus lábios, se derrame o teu coração diante de Deus e peça perdão ao Senhor, porque Ele vai lhe conceder antes que seja tarde demais. Amém, amados? Então, espero que essa mensagem tenha falado no meu e no seu coração. Fique na paz e que Deus vos abençoe.
e tire esta mensagem como um aprendizado para a sua vida. Jamais troque o seu Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, por qualquer outra coisa. Porque o nosso Deus, Ele é maior, Ele é único, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso. Só Ele que pode nos conceder as tuas promessas. Só Ele irá nos levar à nova Jerusalém. Amém? A graça e a paz, em nome de Jesus.